Olá pessoal, tudo bem? De acordo com o nosso cronograma, né, a aula passada nós vimos distribuição binomial, né? Aí eu disse para vocês que nós viríamos três, né? É a distribuição binomial, distribuição de Poisson, que é essa de hoje, e a distribuição normal ou padronizada, que provavelmente vai ser a aula que vem, né? Nós estamos aqui na aula 14, né? No dia 5 de junho. E essa aula foi feita, está sendo feita para enfermagem terceiro período, fundamentos da matemática e bioestatística. Então aqui vamos começar a falar sobre o assunto, né? A distribuição de Poisson, né? Tem apenas o parâmetro sigma, se eu não me engano, né? É uma letrinha grega, que é interpretado como uma taxa média de ocorrência do evento. E a probabilidade de ocorrerem exatamente X eventos é dada por, né? Então, olha só, tem uma formulazinha aqui, ó. Então a distribuição de Poisson gira em torno dessa fórmula, né? Então não é uma fórmula difícil, né? Parece assustadora, mas não é. Porque geralmente eles vão te dar todas as variáveis, né? Só para você aplicar. Olha só. Então aqui a probabilidade dos eventos ser igual a x, né? A probabilidade de x é igual à média, né? Que eu falei ali atrás, ó. É uma média elevado a x, que é a quantidade do evento de ocorrer, que eu quero que ocorra, vezes Euler, né? Número de Euler, esse ezinho, né? Ele é tabelado, ele vale 2,718. Elevado a menos sigma, né? Que é a média. Então aqui nós vamos usar, ó, média, parâmetro x, aqui embaixo x fatorial, aqui em cima e elevado a menos a média. Então é uma formulazinha bem simples mesmo, né? Em que o E vale 2,718, toda calculadora tem esse E aqui, né? E a letrinha I tem que ser maior que zero, né? A variância de uma Poisson é igual à sua média. Então, se tem essa outra coisa aí também, talvez ele não dá lá como média, né? O valor no enunciado da questão, mas aí está falando que a variância é igual à média, né? Então, se der a variância, você pode utilizar ela como a média no cálculo. Depois, ó, qual a diferença dessa para a distribuição binomial que nós vimos na aula passada? Enquanto a distribuição binomial pode ser usada para encontrar a probabilidade de um número designado de sucessos em N tentativas, né? A distribuição de Poisson é dada para encontrar a probabilidade de um número designado de sucessos por unidade de intervalo, né? Como tempo, comprimento, né? Então a binomial é mais de eventos sucessivos, né? Lançamento de dados, tirar a bolinha da urna, cartas de baralho, né? Agora a distribuição de Poisson já é voltada para intervalos, né? Por exemplo, deixa eu ver, quantidade de tempo de uma aplicação, a probabilidade, eu tenho uma média ali, né? Um médio prazo dá tanto de retorno. Qual a probabilidade de eu ter num prazo maior, né? Sei lá, 6 anos, até 6 anos. Aí o X fica valendo 6, né? Então, probabilidade utilizando Poisson, utiliza mais na probabilidade de intervalos, né? Outra aqui, ó, continuando, né? São elas. Aqui, ó. Deixa eu ver. As outras condições exigidas para se aplicar a distribuição binomial são: para se aplicar a distribuição de Poisson, são elas, né? Para diferenciar as duas no caso.
deve existir somente dois resultados mutuamente exclusivos, né? O que é esses dois resultados mutuamente exclusivos? É assim, ó, se ocorrer um, não ocorre o outro, né? Isso é um resultado mutuamente exclusivo. Ou eu ganho ou eu perco, né? Não tem empate nessa distribuição aí. Só tem que ter dois resultados mutuamente exclusivos. Ou é sim ou é não, né? Não tem talvez. Os eventos devem ser independentes, né? Eventos independentes. Por isso que tem um evento, aí a gente soma a probabilidade de um ocorrer mais a probabilidade do outro ocorrer mais a probabilidade do outro. Então um independe do outro, né? Quando existe uma dependência, você tem que multiplicar as probabilidades. Quando existe uma independência, você pode somar as probabilidades, né? O número médio de sucessos por unidade de intervalo deve permanecer constante. Ou seja, por exemplo, eu tenho 50% de chance de acertar. Então, se eu for, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou dar 4 disparos lá no alvo, né? Então, a minha probabilidade de acertar é de 30%, vamos colocar assim. Então, no primeiro disparo é 30%, no segundo é 30%, no terceiro é 30%. Então, o número médio de sucessos por unidade de intervalo deve permanecer constante. Então, não muda aí o sucesso ou o fracasso, né? Dê alguns exemplos quando podemos aplicar Poisson, né? Aqui, ó, a distribuição de Poisson é frequentemente usada em pesquisa operacional na solução de problemas administrativos. Alguns exemplos são o número de chamadas telefônicas para a polícia por hora, o número de clientes chegando em uma bomba de gasolina por hora, o número de acidentes de tráfego num cruzamento por semana. Tá vendo? Todos aí os exemplos levam em consideração intervalos de tempo, né? Olha assim, hora, dia, ano, semana, tudo intervalo de tempo. Aí tem um exemplinho, né? Olha só. Um departamento de polícia recebe 5 solicitações por hora. Então isso é uma média, né? Em média, 5 solicitações por hora. Pergunta: qual a probabilidade de receber 2 solicitações numa hora selecionada aleatoriamente, né? Então, ó, primeiro, essa letrinha aqui, ó, vai ser a média, né? E quantas solicitações? Eu quero 2, exatamente 2. Então, 2 é o x, né? Então, como é que vai ficar a minha conta? Ó, olha de novo, o número médio de sucesso em intervalo específico em uma hora é de 5, tá? Falando isso no enunciado. Como é que vai ficar aqui, ó? Então, P para x igual a 2, né, exatamente 2, é igual a 5, que é a média, elevado ao quadrado, vezes E, que é aquele numerozinho lá, 2,71, ou você vai na calculadora e aperta o E, dividido pelo x binomial, né? Então é assim que monta a conta, e você desenvolve ela desse jeito, né? Ó, 5 ao quadrado, 25. E elevado a menos 5. Joga na calculadora, vai dar isso aqui, ó, 0, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Lembra de fatorial? Então, dividindo aqui, deu 0,08. É um coeficiente, você multiplica por 100 e encontra em porcentagem, né? Então, de 2 pessoas ligarem, né, em uma hora, é 8,42% de chance. Beleza. Se por acaso tinha falado assim, até 2 pessoas, aí você teria que considerar a possibilidade de 0 pessoas, de 1 pessoa e de 2 pessoas. Onde ia mudar? O x, né? Você ia fazer um para x igual a 0, outro para x igual a 1, outro para x igual a 2, e ia somar essas possibilidades, né? Assim que ficaria a sua conta. Então aqui, ó, deixei 2 vídeos para você assistir, né, sobre esse assunto. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem ou mandar um recado lá na plataforma. Muito obrigado e até a próxima aula.